Boa noite a todos. Boa tarde para o Brasil. Eu estou falando boa noite, né? Que aqui para mim já é boa noite. Mas boa tarde a todos vocês aí do Brasil. Boa tarde, Gladys, Boa Kate. tarde. Boa tarde aqui no Brasil, boa tarde. Boa noite para Londres, né? Para os londrinos que estão nos assistindo. Estamos aqui para mais um encontro, né? Para trabalhar juntas. Vamos ver se conseguimos. Nesse canal Ediluz, né, que é a nossa oportunidade de estar divulgando e deixando material disponível para o TEA, né? Que é o nosso projeto da terapêutica espiritual aplicada ao transtorno do autismo, né? Então, só lembrando, né, no canal Ediluz nós temos disponível todo o material, uma playlist sobre o projeto lá. Todos têm acesso, desde a explicação do projeto até todas as histórias que nós já contamos, né, Gladys? Porque como a gente vem repetindo aqui todas as quintas, parte do projeto é a leitura de histórias. E hoje eu e a Gladys vamos estar falando sobre a terceira história, né, do projeto. O projeto se divide em 2 ciclos de histórias. Nós começamos o primeiro ciclo e estamos na terceira história, né, Gladys? Isso mesmo, e é uma importante história. E esse recurso didático, né, da contação de histórias que os pais da criança que tem o transtorno do autismo podem utilizar. Então, e a repetição da história por várias noites, na hora que a criança está no primeiro sono, né? Que o espírito está num estado também de vigília, porque ele está se desprendendo do corpo físico e não está com aqueles liames, né? que dificultam a sua compreensão quando ele está totalmente conectado com o corpo. Então, é um momento muito importante deste trabalho, né? Deste momento em que os pais vão, né? Contar a história. E a história também vai fazer muito bem para os pais, porque a história sempre leva uma mensagem que vai atingir o coração do pai e da mãe, ou da pessoa que conta a história para a criança, né? A voz se torna um elemento muito importante na compreensão espiritual, né, da nossa criança. A voz é carregada de vibração, de energia. Então, quanto mais também a mãe, o pai, vai repetindo a história, vai contando a história, vai lendo, mas com a emoção, mais esse espírito vai absorvendo aquelas informações, né? Então, esse é o grande objetivo, né? Por isso é que se repete a história. Mesmo a criança típica, ela, quando gosta da história, quando a história lhe traz mensagens importantes, ela pede, conta de novo. E, às vezes, nós, com a criança típica, temos que contar a mesma história várias vezes, para ela ir absorvendo todas as informações que a história traz. Imagina, né, a nossa criança que tem esse transtorno do espectro autista. Então, é importante essa disponibilidade e perseverança e paciência do contador da história. E a história vai cair também como pérolas de luz no coração do contador da história. E vamos lá, Aline, para a história de hoje? De toda a família. O Gladys, eu vou pedir para você ler a história, mas antes eu vou descrever a nossa tela para quem pode estar nos ouvindo e tem alguma dificuldade visual, ou eu vou descrever a nossa tela antes da gente começar, tá? Então, aqui nós estamos numa tela dividida em 3. Na parte de cima, na esquerda, estou eu sou a Aline, eu sou uma mulher de cabelos longos, loiros. Eu tô na frente de uma janela com algumas flores atrás e uso um óculos um óculos preto, de armação preta, né?
Do meu lado tá a Kate. A Kate é a nossa querida intérprete de Libras, do Mãos Amigas. A Kate está usando uma blusa azul, e um fundo azul escuro para facilitar a interpretação das libras, né? Das mãos, para ficar fácil visualização das mãos delas, né? Se você quiser se descrever, Gladys. Eu estou na tela de baixo, né, no centro. Sou uma mulher clara, de pele clara, cabelos brancos, né, azulados. Estou de óculos também. E a parede de fundo onde eu estou é branca. Então, eu acho que ficou bem claro, né? Muito bem. Sim, sim. Agora Podemos anunciar. eu ia pedir Pode para falar, Lina. você começar a leitura da história, né, Gladys? Muito bem. É uma história muito bonita, é uma história mediúnica, que foi assinada pelo espírito Mei Mei, que é um espírito na espiritualidade que trabalha muito com as crianças, trabalha muito nessa área infantil. E a história intitula-se A Borboleta que Tinha Deus no Coração. Era uma vez uma velha borboleta que gostava de contar histórias para as crianças. Certa tarde, resolveu sair de sua casa e, ao chegar na praça da Vila Feliz, viu tantas crianças que se alegraram com a sua presença. Ela era conhecida por suas belas histórias. Uma borboleta que gostava de contar histórias. Crianças, disse ela, é muito importante ter Deus no coração e acreditar em si mesmo. E começou a contar. Era uma vez um brejo escuro, cheio de lama, com as árvores altas e pouca luz. Neste lugar viviam muitos bichinhos, e lá tinha uma lagarta, que já era conhecida de todos. Era a lagarta Azulina. Todas as manhãs ia ela carregando folhas, rastejando lentamente pelo chão e subindo num cogumelo alto. Quando chegava bem no alto do cogumelo, ela se preparava para pular. Todos os bichinhos se aglomeravam para ver. E a aranha dizia: lá vai ela pular de novo? Essa não! Todos riam. Mas a lagartinha não se importava. Ela saltava e tentava com as suas pequenas mãos bater as folhas que ela tinha grudado no corpo o mais rápido que podia. Ia lentamente escorregando e caindo, até se esborrachar no chão. Todos riam, davam risada. Desista, Azulina, você nunca vai conseguir voar, diziam. Ela retrucava. Vou sim. Eu tenho dentro de mim a certeza que eu fui criada para as coisas maiores, que meu destino não é rastejar no chão. Eu vou voar e encantar a todos com as minhas belas asas e vou refletir a luz do sol. Todos riam e ninguém acreditava nela. Todos riam, né? Essa não, pensou ela. Eu estou falando sozinha. Ninguém acredita em mim. E aí ela ouviu. Eu acredito. Acredite você também. Ela sentiu uma grande força que a rodeava e dizia, era um percevejo, né? Esse percevejo falou e dizia para ela, todos somos filhos de Deus, todos somos felizes e fomos criados para sermos felizes. Você acredita tanto nisso? Eu acredito, sim, repetiu a lagarta, eu acredito realmente. E disse-lhe o percevejo, chegou o seu momento, recolha-se e transforme-se para voar. E a Azulina recolheu-se e isolou-se num belo casulo. No dia seguinte, quando todos saíram de casa, foram até aquele local, viram um enorme casulo no tronco de uma árvore na praça e todos se perguntavam por Azulina. Queriam saber onde ela estava. E o pequeno percevejo, que a tudo tinha presenciado, disse, né, apontando para o casulo, esta aí é a Azulina agora.
Todos ficaram tristes e sentiram-se culpados. Oh, não! A Zulina isolou-se porque todos rimos dela? Mas logo o percevejo interveio e disse: não, ela isolou-se para completar a sua transformação. Deus existe e dá condições a todos de transformarem a si mesmos. É uma questão de tempo. Os dias foram passando, passando. Numa bela manhã, quando os bichinhos tomavam sol na praça, o casulo se rompeu. Dele duas asas belas, azuis, saíram. E de lá a Zulina fez um belo voo rasante e pousou na frente de todos e disse: ah, como estou feliz! Eu sabia que um dia iria voar. Eu estou feliz, muito feliz. Acreditei em mim e Deus me ajudou. Todos aplaudiram a Zulina e a sua história ficou marcada na cidade como a história da borboleta que tinha Deus no coração. E a sua história era repetida para que crianças e adultos tivessem fé e acreditassem que quando se tem vontade firme e Deus no coração, é possível transformar a si mesmo e ser feliz. Essa é a história, Aline. O que tu nos diz? Eu acho que passando, né, do ciclo, né, como a terceira, essa tem uma especial importância que vem falar assim da essência divina, né? Primeiramente, eu acho que vem mostrar para as crianças que todos nós somos de essência divina, não importa o que ou qual a dificuldade naquele momento, ali nós somos de Deus, nós somos de essência divina, né? Então, acho que é o primeiro fato que vem mostrar para começar a trabalhar ali a fé, a resiliência, né? Independente das condições, as condições dela não eram boas, né? Todos riam dela, né? Ela falhava, né? Na verdade, né? Que as tentativas, ela acreditava que ela ia, mas era uma falha, né? Então, cada vez que falhava, aquele constrangimento, os bichinhos em volta também não colaboravam muito e ela continuava acreditando, né? Acreditando que de dentro dela saía uma fé, uma esperança de que sim, ela iria. E o essencial é que sempre tem alguém que acredita na gente, né, Gladys? Porque daí veio o percevejo, ele falou: não, vai, você, eu acredito em você e você também deve acreditar em você, né? Que também dá para relacionar bastante com a nossa vida, né? Sempre tem. A gente tem uma mãe, um pai, se não tem a mãe ou o pai, tem a avó, uma terapeuta, uma professora, né? Às vezes a criança tem ali na professora uma pessoa que incentiva, né? Isso aí, né? A criança, a mensagem que a história passa, né, é justamente da perseverança naquele objetivo que nós temos que ter de crescer, de superar as nossas dificuldades, de conseguir, né, nos tornarmos realmente seres de luz, de amor, né, felizes. Essa é a grande proposta divina para todos nós, né? E vejam que quando ela a borboleta, a velha borboleta, conta para as crianças a sua própria história. Como é que ela conseguiu vencer-se a si mesma, né? Superar toda aquela falta de consideração que ela tinha à sua Uhum, volta, né? Que uhum, não acreditavam no esforço dela. Ela uhum, rastejava, por muito tempo era o que ela podia fazer. Ela rastejava pelo chão, né? E como ela era gosmenta, as folhas iam se grudando no seu corpinho, né? Mas ela almejava um dia voar, se libertar de toda aquela situação difícil que ela vivia, né? Rastejando. E eis que ela não desiste, mesmo como a Aline colocou, não é? Com a falta dos outros de acreditarem nela, a falta de consideração, a falta de respeito, muitas vezes, uhum, porque muitas vezes nós agimos em relação a outra pessoa com falta de respeito, de consideração. E isso realmente
não está correto, porque a pessoa tem condições de superar as suas dificuldades. E vejam que os bichinhos, não é, Aline, debochavam dela. E ela vai pular de novo. Quer dizer, aquele esforço diário que ela fazia para superar as suas limitações, aquele esforço nem sempre era compreendido. Uhum. Né? Mas havia alguém que compreendia. E alguém que era até aparentemente insignificante. O percevejo é um bichinho pequeno, né? É um bichinho pequeno, mas ele observava. Então, isso é interessante também que a gente perceba esse aspecto da história. Né? Tem sempre alguém disposto a nos ajudar. Ou é o nosso anjo guardião, ou são os nossos pais, o nosso terapeuta, a professora, a avó, às vezes um irmão querido, né? que acredita nas nossas possibilidades. Né? E a lagartinha foi se tratando isso aí. Não desistiu da tentativa, não desistiu de tentar se preparar para voar. Mas aí ela recebe, não é, Aline, a orientação do percevejo. O que ele disse para ela, Aline? Que ele acreditava sim, e ela deveria acreditar, né? Ele reforçava que não era que ela perguntou, né? Você acredita em mim? Ela até estranhou, né? E ele acreditava e ela também. E eu acho assim interessante quando você colocar isso daqui na sua prática do dia a dia, lá em casa, na terapêutica, que você vai repetir essa história durante 2 semanas antes do sono, como você mencionou, né, Gladys? Que importância que tem essa terapêutica da abordagem dessa história para os pais ou para o cuidador que está ali? Como ela é como ela traz assim o fato da fé, da renovação da fé, de acreditar para a família toda, né? Não só para a criança, porque eu imagino que você lendo todo dia e reforçando para você mesmo, né? A fé, a esperança. Então eu acho que trabalha toda a família, né? Todo o complexo familiar essa leitura, né? E aí tu vês, Aline, que o percevejo vai dizer para ela que ela tinha que se recolher para se transformar. Muitas Também é. vezes, né, essa é a mensagem que Deus nos passa. Nós que muitas vezes temos limitações, temos dificuldades, a gente tem que não perder a esperança, mas se recolher, quer dizer, fazer uma auto-introspecção, né? Se dar Uhum. conta de que somos seres extraordinários, né? Seres únicos, somos um ser único, não tem ninguém igual a nós. Deus nos dá a sua identidade divina, mas ninguém é igual a nós. Então, nós temos que perceber que quando chega o momento da nossa transformação, que valeu todo o esforço, a gente tem que parar um pouquinho e para refletir, né, para pensar. E aí, quando aqueles que debochavam, né, da Azulina, que ela fazia tantas tentativas, quando souberam, sentiram falta dela. Vejam como é importante essa questão, né? Uhum. Todos sentiram falta da Azulina. Aparentemente, todos riam e debochavam, mas, na verdade, no fundo, eles gostavam dela. No fundo, eles Uhum. gostavam. Né? Então, quando eles chegam para procurar, sentiram a falta dela, sentiram, né? E aí, então, o Percevejo explica que agora ela estava ali naquele casulo. E ia passar um tempo, mas que eles não tinham culpa, porque começou o sentimento de culpa nos outros, né? Uhum. E eles Uhum. não tinham culpa, né? Ela isolou-se para Pra completar trans... a sua transformação. Exato. E aí ele vai explicar para eles, né, que Deus existe e nos dá condições a todos de se transformarem a si mesmos. É uma questão de tempo, é uma questão de tempo. Até que Uhum. chegou o dia, né, que a Azulina estava pronta, dentro do casulo, ensimesmada ali, né, e ela então sai voando, né, sai planando com as borboletas, com as asas azuis que brilhavam à luz do sol. Né? E para demonstrar
para ela mesma e para os outros, como estava feliz aquele momento para ela, ela faz um sobrevoo junto a todos. Ela não fugiu para outros lugares, não, ela vai mostrar Uhum. para todos eles ali o quanto ela tinha vencido a ela mesma, o quanto ela tinha superado as suas dificuldades, né? O quanto ela tinha superado os seus próprios transtornos. Ela vai, então, demonstrar, né, que é possível, né, que se nós acreditamos em nós, acreditamos em Deus, temos aquelas pessoas que nos amparam, que nos dão estímulos, né, é possível que nós possamos fazer a nossa transformação, a nossa aprendizagem devagar. Uhum. Leva tempo. E isso o contador de histórias tem que se dar conta. Não vai acontecer milagre. É devagarinho nessa contação. É o pai, a mãe, a avó, o educador que está contando a história, repetindo. Ele tem que entrar na história, se Uhum. perceber na história, se sentir como a Azulina, se Uhum. sentir como a Azulina, né? Porque ele também vai superar. Quando a gente trabalha com os adultos, né, sobre as técnicas da contação de histórias, eles dizem, mas eu não sei contar, eu não sei narrar, mas tem que tentar, tem que Uhum. tentar. E tentando, ele vai adquirindo os recursos que ele precisa. Então, com a Azulina foi acontecendo essa questão, né? Ela estava se transformando, ela levou tempo, né? Levou tempo, até que chegou aquele dia em que ela pôde voar e demonstrar a todos o quanto ela estava feliz, né? O quanto ela estava feliz. Mas o que é que ela vai concluir no voo que ela está fazendo junto a todos? Ela vai concluir o seguinte: como eu estou feliz? Olha a felicidade, né? Como eu estou feliz. Eu sabia que um dia eu iria voar, que um Uhum. dia ela vai, isso aí está nas entrelinhas, ela sabia que um dia ela ia superar as suas dificuldades. Esse dia nós não sabemos quando é que vai acontecer. Um dia Uhum. vai acontecer. Não sabemos nem se é nessa encarnação, né? Sim. Mas nós estamos aqui isolando o conhecimento. O contador de Uhum. histórias está dando a essa mente que a mente da criança, típica ou com transtorno, é um solo fértil, é um solo, Uhum. e a história é a sementinha que nós vamos plantando ali, e essa elaboração vai acontecendo no pensamento desse espírito Uhum. imortal, né? Então, a Azulina vai dar, né, este depoimento, né? Eu estou feliz, muito feliz, porque ela tinha superado as suas É. grandes dificuldades, né? Tinha superado. Não importa se vai ser nessa encarnação, se vai ser depois na espiritualidade, né? Mas ela estava feliz. Acreditei em Acredito. mim, quer dizer, nas suas possibilidades, e Deus me ajudou. E Deus me ajudou. Então, ela sempre vai trazer a questão da fé, da Uhum. esperança, da certeza, né, de que Deus é o nosso Criador, que nós estamos aqui para crescer, para nos tornarmos melhores, né? E todos aplaudiram a Azulina. Vejam só, quando acontece a superação dos nossos obstáculos, das nossas dificuldades, né? Dos nossos transtornos, quando nós conseguimos superar, porque como espírito nós somos perfeitos, né? Momentaneamente, por mau uso do nosso livre-arbítrio, estamos em circunstâncias difíceis, né? Difícil. Mas quando ela consegue superar, né, todas essas questões, ela vai dar o depoimento, né, que acreditou em Deus e acreditou nela. Então, esse depoimento extraordinário. E todos vão ficar felizes, mesmo aqueles que por um período achavam que ela não ia conseguir nunca, né? Mas a história da Azulina vai ficar naquele lugar como a história da borboleta que tinha Deus no coração. Quer dizer, ter Deus no sentimento é muito importante. E Uhum. a história vai concluir, né, que essa história era repetida para muitas crianças, para muitos adultos, para que eles tivessem fé e acreditassem que quando se tem vontade firme e Deus no coração, é possível ocorrer essa transformação. O que tu acrescenta mais ali? Excelente. Não acho que
você disse tudo. E o reforço disso semanalmente, acreditei em mim e Deus me ajudou. Eu tenho certeza que é uma terapêutica divina mesmo, essa repetição, que vai mesmo trabalhar todas essas emoções do tentar de novo, do tentar mais uma vez, do superar, da fé e da esperança, né? Linda. Veja que essa história, Aline, ela vem depois da história do menino que precisava nascer de novo, naquelas condições difíceis, né? Uhum. Ele resistia, né? Ele era essa lagarta, né? Sim. que rastejava pelo chão. Ele sabia, Uhum. mas sempre tem alguém na espiritualidade ao nosso lado e sempre tem alguém encarnado aqui que nos dá a mão. Então, essa mensagem fica, né, na história de hoje, que é possível nós, devagarinho, com persistência, com paciência, daqueles que estão com essa criança, com esse jovem, é possível nós atingirmos esse coração, essa mente, através Uhum. da repetição e nós nos envolvendo emotivamente também com as histórias e também tirando para nós adultos a essência da história, né? A história, a mensagem que ela nos passa, ela não passa só a mensagem para a criança, né? Para o nosso filho, Não. para a nossa criança, para que está sendo atendido, para o nosso aluno, não. Ela passa também para nós. Ela é essa a mensagem. Mas então, estamos quase chegando no nosso momento final. Sim. Eu quero te Agora, despedir, Aline. toda tarde, quando nós acabamos aqui, depois nós temos a nossa reunião virtual com os pais do projeto, onde nós fazemos a fluidificação da água e o passe à distância em todas as famílias. Então, eu saindo daqui, encontro eles de volta lá na sala do Zoom para a gente fazer nossa fluidificação. Tchau, tchau a todos. Nós agradecemos Gratidão. muito a Cat, né, que está conosco, né, querida, muito importante estar ao nosso lado. Você também acredita, né, que é possível nos transformarmos e sermos felizes. E nós queremos também agradecer, né, pela atenção de todos, agradecer, né, ao Luz da Verdade por essa oportunidade que nos dá, né, Aline, de trabalharmos, de colocarmos a nossa experiência, né, a nossa vivência e a fé que temos, a certeza que temos em Uhum, Jesus, em com Maria, né? certeza. Em todos esses bons espíritos que estão nos envolvendo para que possamos aproveitar muito bem a nossa encarnação, para que a Terra possa finalmente sair deste mundo, né, de provas e expiações para um mundo regenerado, mais feliz. E se estamos agora aqui, neste momento, reunidos, reencarnados, é porque cada um de nós tem um papel muito importante para desempenhar neste momento. Então, rogamos a Jesus, neste momento, a Maria Santíssima, aos bons amigos espirituais do Luz da Verdade, aos nossos mentores amigos, aos mentores dessa atividade extraordinária, né, que se desenvolve com vistas a essas crianças e jovens com essas dificuldades, com esse transtorno, né, do espectro autista, que Jesus possa abençoar a todos e a todos os lares. Muita paz a Assim todos. seja. Até o próximo encontro. Até o próximo. Tchau, tchau.